Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nós voltamos mais uma vez à casa do Senhor para trazermos o recado que Ele colocou no nosso coração para os vossos corações. O motivo de estarmos aqui nesta manhã é que o pastor Dalton, ele não está passando muito bem. Gostaria até de pedir aos irmãos que orem pela sua saúde. Ele teve febre, dor de cabeça, alguma coisa mais, mas devemos orar pelo pastor Dalton para que ele fique bom o mais rápido possível. Nós hoje estaremos aqui o dia inteiro pregando e iremos dirigir também a assembleia. Espero que os irmãos fiquem, nós não vamos demorar, não vamos nos atrasar. A mensagem agora desta manhã é muito pequenininha e para que nós possamos então terminar cedo, tudo cedinho, para nós irmos cumprir os nossos deveres. Estamos muito alegres nesta manhã, porque estamos aqui com o pastor, nosso missionário, pastor Etimar, nosso amigo, a irmã Francileide. Aprendemos a amá-lo, que Deus continue abençoando a vida de vocês dois, e das suas filhas também, a Milena e Melissa. Fiz confusão aqui com a Melina. Estamos também muito alegres pelos irmãos enfermos que já estão aqui conosco, como o irmão, a irmã Lenice, né? Esposa ali do irmão Vital. Graças a Deus ela está aqui, mas devemos orar também por ele, orar também pelos enfermos que estão nos lares. E sem delongas, vamos abrir nossas Bíblias. E também estou muito feliz de ver a nossa igreja tão bonita aqui nesta manhã, não é, irmãos? Eu imaginava que hoje não fosse dar ninguém aqui nesses bancos, porque muita gente saiu, viajou para eleição, para votar, né? Eu já cumpri meu dever. Eu posso ficar aqui até mais tarde. Eu já cumpri o meu? Não, posso não. Olha aí, a irmã Solange balançou o dedinho ali que não. Abramos nossas Bíblias em Êxodo capítulo 14, verso 14. Êxodo 14, verso 14. E o título da nossa mensagem para esta manhã é: O Senhor peleja por nós. O Senhor peleja por nós. Êxodo capítulo 14, verso 14. Diz assim o texto da palavra de Deus, segundo livro, Gênesis, Êxodo 14, verso 14. Diz assim: O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Qual foi o título da mensagem, irmãos, que eu passei? O Senhor peleja por nós. Ótimo, muito bem, irmãos. O momento que Moisés estava vivendo era um momento muito difícil, terrível mesmo. Podemos até dizer, irmãos, que ele estava, como diz o ditado, num beco sem saída. Moisés estava num beco sem saída. Era de fato uma situação muito embaraçosa. A palavra do Senhor a Moisés foi que ele iria pelejar por Moisés. Nosso propósito é mostrar na palavra deste Deus verdadeiro que ele peleja pelos seus filhos. Irmãos, quem não gostaria de ter um Deus todo-poderoso pelejando do seu lado, lutando, lhe orientando, lhe ensinando as coisas que deve fazer? Em primeiro lugar, exemplos que a palavra nos conta. Na passagem de Israel pelo mar, em Êxodo 14, versos 19 a 22, diz a palavra o seguinte: E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e ia atrás deles também a coluna de nuvem, se retirou de diante deles e se pôs atrás deles.
e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Vemos aqui, irmãos, quando da tomada de Jericó, não foi o braço do homem que operou o feito. O braço que operou o feito, o texto é bem claro: o Senhor vos entregou a cidade. Foi o braço do Senhor que fez isso. Quando os sírios sitiaram Samaria e a fome assolava duramente os israelitas, ao ponto de venderem uma cabeça de jumento por quase 1 quilo de prata, Deus operou maravilhosamente em favor dos seus filhos, e os sírios bateram em retirada. Nós precisamos, irmãos, estar atentos à voz de Deus, aquilo que Deus fala a nós. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Hoje, por exemplo, é um dia em que nós devemos buscar ao Senhor, pedir a Ele a orientação, para não sermos derrotados nas urnas. Não porque cada um vai votar na mesma pessoa, no mesmo candidato, na mesma candidata. Não por isso, mas porque nós precisamos de um Brasil com liberdade para atuarmos, para pregarmos, para anunciarmos Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos disso. Quando Paulo e Silas estavam presos em Filipos, a única coisa que fizeram foi orar e cantar. Oraram, cantaram. Eles não usaram armas, eles não usaram reféns. E Deus os pôs em liberdade. É assim que Deus faz, é assim que Deus age, é assim que Deus cuida dos seus, é assim que Deus peleja por nós, é assim que Deus faz, usando da sua misericórdia para conosco. É assim que Deus age. Em segundo lugar, os instrumentos usados por Deus são aqueles que Ele quer. Ele usa do instrumento que Ele queira fazer, usar para fazer aquilo que seja necessário aos seus filhos. Em sua maneira de pelejar, de agir, Deus é soberano. Deus é soberano e Ele usa os instrumentos que quer. Por exemplo, uma estaca, Deus usa uma estaca, usa uma aguilhada, Ele usa tochas, usa a ossada, Ele usa estrelas, Ele usa uma funda, usa vento, usa trombetas, usa louvores, usa os anjos. Em Josué 6:20 nós vemos isso. Como vimos, irmãos, nestes belos exemplos bíblicos, Deus cujos caminhos não são os nossos, os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Eu quero ir por um caminho, mas Deus quer que eu vá por outro caminho. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os caminhos não são. Os pensamentos não são. Ele age como e
quando e onde quer, independentemente do que pensamos. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos de um jeito, agimos de um jeito, mas Deus age por outro lado. Deus age de outra maneira, com outro pensamento, levando por outro caminho. As pessoas, eu tenho muitas vezes dito que os homens muitas vezes mudam a vontade de Deus. Mudam a vontade de Deus. Eu tenho visto isso, irmãos. Deus quer que nós sigamos por um caminho, mas nós teimamos, somos teimosos por natureza, aí nós caminhamos por outro, fazemos as coisas totalmente diferentes. Como vimos nestes belos exemplos bíblicos, Deus tem os seus pensamentos. E se Deus usa o que é vil e desprezível aos nossos olhos, muito mais Ele pode e quer usar a nós, seus filhos. Em terceiro e último lugar, Deus está trabalhando. Vivemos um momento de confusão política, onde cada um quer ir para um lado. Vivemos um momento de confusão econômica. Economicamente, nosso país não está muito bem. Tenho ouvido muito dos economistas falando como está. Vivemos um momento de confusão social, onde há violência, onde a violência está imperando, onde o ódio está imperando, pessoas queimam ônibus, queimam carros, assaltam, fazem tudo quanto é coisa, quase que ao mesmo tempo, simultaneamente. Vivemos um momento de confusão moral. Vivemos um momento de confusão espiritual, onde as pessoas não estão mais buscando a Deus como deveriam buscar. Não se preocupam mais com Deus. Em meio ao caos, irmãos, podemos sentir a ação de Deus, a sua soberania e a sua presença. Salmos 46, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 46, 8 e 9. Vinde, contemplai as obras do Senhor, e que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aí está então, irmãos, aquilo que Deus, pela sua misericórdia, pela sua ação, pela sua soberania, Ele resolve todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades. Deus está trabalhando. É isto o que a palavra nos ensina. Em João 5,17 diz a palavra de Deus o seguinte. João 5,17 diz assim a palavra do Senhor. João 5,17. Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Muita gente
está deixando de trabalhar por causa dos vícios, por causa das drogas, por causa de muitas outras coisas, esquecendo que há um Deus em quem ele deve confiar, em quem ele deve acreditar. Deus trabalha em nós. Jeremias 18, 1 e 6. Deus trabalha por nós. Salmos 127, verso 2. A palavra de Deus também nos diz que Deus trabalha por nós. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Deus está trabalhando por nós enquanto nós dormimos. Deus está trabalhando por nós. Concluindo esta mensagem, irmãos, temos uma grande mensagem. Seja qual for o nosso problema, Deus está pelejando por nós. Que Deus nos abençoe. Amém.